Olá, jovens, sejam bem-vindos ao canal de História Geral CPVAN. Hoje vamos para a nossa aula de América 3, que aqui hoje vai se basear mais na história do México e na história da Argentina. Mais especificamente, ali o final do século XIX e o início do século XX, certo? Por que esses dois países, né? Por que você escolheu esses dois países? Por dois motivos, né? O México é talvez o país central quando a gente vai falar de América Latina, e a Argentina o segundo país, né, central quando a gente fala de América do Sul, já que o Brasil seria, né, dentro do nosso vestibular o centro nisso tudo, certo? É muito importante que quando a gente vai estudar a América, entender que o continente não fica baseado apenas no Brasil, né? Existe ali México, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Bolívia, Cuba, Haiti, entre outros países que compõem o continente, que vão além da relação Brasil-Argentina ou Brasil-Estados Unidos, ok? Então isso é muito importante. No primeiro momento da aula a gente vai falar da Argentina, mais especificamente do seu processo de formação urbano até o peronismo. No segundo momento a gente vai falar do México, certo? Então é muito importante também vocês entenderem que esse assunto não está na apostila. Esse assunto não é normalmente apostilado, seja pela etapa, pelo poliedro, pelo ângulo. É um assunto visto com um pouco de ranço, talvez, mas é um assunto que já caiu no vestibular, certo? Inclusive, vamos iniciar agora, né? Depois do processo de independência da Argentina, vão acontecer diversas juntas militares, diversas juntas para tentar reorganizar o país. Mas talvez a principal delas é do general Rosas. Rosas, né? Ou Rosas, como você pode querer dizer. Ele vai implementar na Argentina uma espécie de ditadura, certo? Ali no meio para o final do século XIX, certo? O Rosas, ele é marcado por um governo totalitário, ok? E com, vamos dizer assim, com certa influência perante a sociedade. Isso porque ele era um caudilho, ele implementa na Argentina um caudilho. Um caudilho, ele é muito baseado em figuras populares, seja por bem ou por mal. O Rosas, ele vai fazer diversas tentativas de fazer a Argentina um centro econômico, um centro político da América, principalmente América do Sul. O grande plano do Rosas era exatamente reimplantar o Vice-Reino da Prata. Para quem não sabe, né, para quem não lembra, o Vice-Reino da Prata seria aquela região ali que engloba a Argentina, parte do Paraguai e principalmente o Uruguai e algumas partes do que é hoje o Rio Grande do Sul. Então, na verdade, o que o Rosas queria exatamente era implementar uma volta daquele período colonial, ou não do período em si, mas do que existia territorialmente da Argentina. Então, ele tinha um cunho totalmente super, impositivo perante o que tinha aqui no continente. E é importante você saber quem é o Rosas, porque ele vai fazer todo o conflito da Guerra da Prata, ou da Guerra do Prata, que vai ser ali em torno de 1850, 51, 52. Isso é importante porque ele vai interferir no Império Brasileiro, porque ele vai guerrear, junto com o Brasil, o Império Brasileiro, com o Paraguai e com o Uruguai, para ter a posse do Rio do Prata, e assim por diante, ter posse do Uruguai e do Rio Grande do Sul. Ele não consegue, ele é derrotado, e isso faz com que se restabeleça a região aqui. Depois do Rosas vai assumir aí sim o quinto presidente da Argentina, que é o Sarmiento. O Sarmiento, ele é além de um político, ele é um dos grandes expoentes da literatura argentina. Então ele é um presidente muito, muito peculiar. Isso vai fazer com que o governo dele faça com que a Argentina desponte no nível educacional. Ele vai criar várias escolas, vários mecanismos de reorganização educacional dentro do país. E talvez o principal de todos, ele vai construir mais de 100 bibliotecas nacionais em diversas regiões existentes.
Outra coisa muito importante de destacar é no governo do Rosas, a Argentina vai passar além nesse tentativa de expansão territorial dentro do continente, ele vai praticamente dizimar quase todas as populações indígenas existentes na Argentina. E além disso, ele vai fazer o povoamento da região mais ao sul, que era mais gelada, ali a região da Patagônica. Mas o que marca o governo Sarmiento, ali em 1852, é exatamente o impulsionamento, acho que não seria nem impulsionamento, mas a defesa de um processo migratório dentro da Argentina, certo? Isso é essencial. A Argentina era um país muito rico, né? Isso que é o mais importante você ter em mente. A Argentina era um país rico dentro do continente, dentro da América do Sul. Era um país voltado exatamente para a exportação agropecuária. Então isso faz com que existisse aqui diversas haciendas, diversos rancheros, o que a gente chamaria de gaúchos, né? Esses gaúchos, né, esses proprietários de terra, eles viviam exatamente... Vamos voltar agora. Opa, vamos lá. A gente era um país muito rico, certo? É que hoje talvez, né, a gente pensando, é um grande erro a gente pensar o passado, o hoje, e não olhar o passado, certo? A Argentina sempre foi um país muito rico. Além de ser muito rico, grandes famílias eram detetoras de poder, certo? Então, o Sarmiento, quando ele estabelece um novo processo de imigração para a Argentina, ali no final do século XIX, né, do meio para o fim do século XIX, ele vai contrastar a realidade existente no país. A Argentina, ao mesmo tempo que tinha grandes proprietários de terra, né, grandes fazendas, não só de agricultura, mas principalmente de gado, certo? A carne argentina ela era muito valorizada fora. Então isso fazia com que o país desenvolvesse de forma, economicamente falando, muito rápida. Mas ao mesmo tempo que ele se desenvolvia dentro de um contexto econômico muito grande, praticamente toda a classe trabalhadora argentina era muito pobre. Então você tinha um estado muito desigual. Então a vinda dos imigrantes, principalmente de europeus, faz com que ocorra uma mudança nessa lógica existente na Argentina, certo? Além disso, a partir do governo de Sarmiento vão ser implementadas diversas possibilidades, né, de desenvolvimento de uma classe média rural. Então ele vai fazer uma espécie de reforma agrária, em que ele vai desenvolver a Argentina para além dessas grandes fazendas, além desses grandes proprietários. Então é um país de vários conflitos, né, de variados grupos e oligarquias. Além disso, a vinda dos imigrantes desenvolve uma urbanidade dentro da Argentina, então, ou seja, a então cidade, né? A Argentina tem que ter em mente, se você for pegar o mapa da Argentina, ele tem o norte, o sul e ali o centro. O norte, o centro e o sul, né? A região central é onde fica a região ali de Buenos Aires, né? Que se torna a capital da Argentina a partir desse momento. O norte é uma região extremamente agrícola e agroexportadora, enquanto que o sul ele é uma região ali, vamos dizer assim, não tão desenvolvimentista, né? Não tem grandes populações, então não é uma região economicamente muito desenvolvida. Então o trabalho sempre foi muito controlado dentro da Argentina, né? Porque você tinha grandes fazendas, aquelas grandes fazendas eram de proprietários de terra. E com a vinda dos imigrantes, né, no caso principalmente italianos e espanhóis, isso vai começar a mudar, porque essas regiões mais centrais, né, ali a região principalmente da grande Buenos Aires, vai se desenvolver dentro da sua urbanidade e principalmente de pensamentos que vão ser vindos, né, principalmente dos italianos, certo? Então a gente vai ter uma classe imigrante
principalmente trabalhadora e empreendedora, certo? Que vai conflitar com essa elite local, né? Vista como pessoas de bem. Isso aqui é muito interessante, né? Porque a elite argentina não via com bons olhos a vinda de imigrantes. Eles achavam que os imigrantes eram pessoas sujas, eram pessoas bardeneiras, eram pessoas que não tinham nenhum compromisso com a Argentina. Então, ou seja, você perceba que a Argentina, nesse início ali do século XIX, né, para o XX, era uma cidade, de certa forma, xenófila, ou como a gente pode dizer, xenófoba, mas na Argentina vai ser chamada de xenófilo, que é exatamente um movimento literário de tentativa de mudança desse imigrante. Aí você pode estar se perguntando, então por que os imigrantes vinham, né? Os imigrantes vinham porque eles eram europeus. A Argentina era um estado que tinha uma população negra muito forte, muito grande principalmente, e a Argentina vai promover uma espécie de branqueamento que vai dar muito certo. Existe uma falsa simetria de pensar que a Argentina não existem, por exemplo, negros, né? Mas o principal ritmo, né, musical da Argentina, que é o tango, é exatamente vindo de negros, né? Então, você perceba que a Argentina vem ali já desde o final do século XIX, início do XX, no processo de mistificação do seu povo. Como que até hoje, né, você tem esse pensamento, né, de que a Argentina é uma espécie de país europeu nos trópicos. Então, isso é muito importante, certo? A vinda desses imigrantes, principalmente dos grupos, né, espanhóis e italianos, vão desenvolver duas novas perspectivas dentro do país. A primeira dela vinda com os espanhóis e com os italianos, que é uma questão de comportamento. Eles eram vistos, de certa maneira, eles eram bem aceitos da sociedade. Os espanhóis, principalmente por causa da língua, os italianos exatamente por causa ali do seu desenvolvimento, vamos dizer assim. E alguns outros grupos de imigrantes, eles eram vistos como pessoas, como podemos dizer, perigosas. No caso, os judeus, principalmente por causa da sua religião. A gente tem que lembrar que a Argentina é um país extremamente católico. Não tem nenhum foco protestante no país, então é um país católico ao máximo. Então a vinda desses judeus era vista com preocupação, principalmente pela essa classe mais conservadora. Então a gente tem um preconceito muito forte vindo dessa classe trabalhadora. Esses imigrantes, eles vão empregar sua força de trabalho no início do processo industrial argentino, mas principalmente nos comércios locais e assim por diante. Então você tem também dentro da sociedade argentina um antissemitismo, até mesmo antes do processo ali que vai desaguar, né, no nazismo e assim por diante. Então você tem, né, nesse processo, né, mas por que você está fazendo toda essa volta, né? Porque a gente não está falando logo de cara do peronismo, né? Por quê, né? Pelo simples motivo, né? O que vai impulsionar o processo de mudanças no Brasil, principalmente a partir do governo Vargas, ali na década de 30, é o processo imigratório. A Argentina está fazendo isso antes, né? E aqui é um paralelo com o Brasil. O Brasil aceitou todos os tipos possíveis de imigrantes, né? Exatamente num processo de branqueamento totalmente assimétrico. A Argentina não, a Argentina escolheu os grupos que viriam para o seu país, né? Isso é muito interessante. É muito racista também, né? Por exemplo, os argentinos não aceitaram os japoneses, principalmente ali em 1908, 1909. Os japoneses vão vir exclusivamente para o Brasil. Os japoneses, eles eram vistos tanto pelos brasileiros quanto pelos argentinos um povo difícil de lidar. E aqui está o grande momento, né? Talvez a grande chave. Esses imigrantes que vêm para a Argentina, eles tinham que se adaptar à cultura argentina. Se algum desses grupos tentasse impor o seu modo de pensar, eles eram vistos como pessoas ruins e, consequentemente, poderia, por exemplo, ocasionar uma deportação, caso fosse necessário. Porém, esse romance entre imigrantes e argentinos vai ter um marco, vamos dizer assim, que vai ser em 1912, aí sim com a crise de salários e de empregos na Argentina, que vai colocar o país numa crise muito grande.
Além disso, né, além dessa crise que vai acontecer, a crise de 29 vai ser um marco dentro da Argentina, porque a partir de 1929, principalmente em 30, a Argentina vai entrar numa crise ainda mais acentuada. Porém, a vinda desses imigrantes desenvolve todo o ideal do ser argentino, porque até 1880 a Argentina possuía 1.770.000 habitantes. Em 1914, ou seja, menos de 100 anos, né, a Argentina passa a ter 7 milhões e 48 mil habitantes, ou seja, você tem um aumento aí mais do que o dobro. Além disso, a cidade de Buenos Aires passa de 180 mil habitantes para exatamente de 180 mil habitantes para, se não me engano, 1 milhão, para 1.580.000 habitantes a partir de 1912. Então isso é importante por quê, né? Por que está falando de tudo isso, né? Porque essa classe imigrante ela vai mudar a relação de trabalho e dessas condições de trabalho. Por quê? Principalmente os italianos. Os italianos eles já estavam dentro de todo o preceito anarquista, né? Então eles já tinham uma visão de trabalho e de dever do Estado muito própria, certo? Essa classe operária ali no século XX principalmente vai promover uma busca de poder popular e principalmente uma busca de poder operário. Então, ou seja, essa classe imigrante ela vai reivindicar poderes para todos os trabalhadores na Argentina. Então, a partir do momento que essa classe imigrante ela passa a se tornar parte da Argentina, eles também vão passar a ter uma maior consciência. Aqui é um pouco forçado que eu vou dizer, mas como se fosse uma consciência de classe. É como se desde o início do século XX, desde ali de 1912, quando eclode as primeiras crises econômicas da Argentina, essa classe trabalhadora ela vai, desde esse período até hoje, inclusive, reivindicar direitos desses trabalhadores, destes operários e assim por diante, certo? Então você vai ter o primeiro sindicato na Argentina, que era a Federación Obrera Argentina, ou seja, a Federação de Trabalhadores Argentinas, que vai ter ali dois grupos principais dentro de todo esse contexto. O primeiro grupo anarquista, que vai principalmente promover ações diretas para que se concretize esse pensamento, e do outro lado um grupo socialista, que vai buscar principalmente mudança a partir do parlamento, ou seja, a partir do voto. A grande primeira ação que eles vão fazer é uma greve geral, né? Várias greves vão acontecer, greve geral, greve de inquilinos e assim por diante. Então você perceba que diferente, olha só, a gente estava falando de 1902, a Argentina já estava numa discussão operária. Em 1902 no Brasil, a gente estava tentando consolidar uma elite oligárquica. Então você perceba que em termos de movimentação social, a Argentina está muito à frente do Brasil no que diz respeito a essa. Então você perceba que essa classe operária ela está há muito tempo se movimentando. Agora a gente vai fazer um salto um pouco maior, que a gente vai sair aí de 1920 mais ou menos para 1943. Nossa, mas por que esse salto gigantesco, né? Você pode estar se perguntando. Por um motivo simples, né? A Argentina não passa por muitas mudanças nesse período, e é a partir de 1943 que a história do que a gente conhece de Argentina vai de fato acontecer, certo? Então, só para a gente não ficar muito solto no ar, a gente saiu lá do Rosas, né? De um governo totalmente totalitário que expandiu o território argentino, e a gente chegou no Sarmiento, né? Que vai promover o processo de imigração. Quando chegam esses migrantes, eles vão mover toda a sociedade argentina, assim como toda a estrutura econômica do país. E ali no início do século XX, eles vão implementar diversas ações, principalmente ações sindicalistas. Pois bem, em 1943, a Argentina vai sofrer o seu primeiro golpe militar. O golpe militar de 1943, ele estava totalmente próximo ao fascismo, a gente percebe ali, né? Em 1943, a gente está ainda na Segunda Guerra Mundial, ok? E quem vai promover esse golpe é o Grupo de Oficiais Unidos, o
o GOU, né? GOU. E esse grupo vai exatamente tentar implementar diversas ações de cunho nazifascista. Eles tinham essa inspiração de fato. E eles vão tentar cercear ou tentar criar uma nova ordem do que era ser a Argentina. E o que é essa nova ordem? Exatamente disciplina e controle destes grupos, principalmente dessa classe operária. Isso é muito interessante porque a classe operária na Argentina, ela era vista como uma classe de esquerda, mas não só uma classe de esquerda, era uma classe que queria dar um golpe comunista na Argentina. Então você perceba que o que há em comum, tanto no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e no Brasil, é esse fantasma criado em torno do comunismo. E é uma coisa muito engraçada, mas é um engraçado que se torna letal para diversos grupos opositores, porque você se opor ao governo militar, principalmente aqui na Argentina, você era visto apenas como comunista, mas às vezes você nem era comunista, podia ser anarquista, e o anarquista nem é comunista, porque ele também não é a favor do comunismo. Então você perceba que esse grupo, né, essa ditadura militar na Argentina, essa primeira parte da ditadura, né, porque o golpe militar na Argentina, ele é recorrente, ele vai acontecendo sempre. Em 1943 a 1945 a gente vai ter esse primeiro golpe militar. E esse golpe militar vai propor censura, prisões, intervenção em sindicatos e um cunho fascista intelectual, né, como eu disse, nessa nova ordem de uma Argentina que vai ser anticomunista, isso é muito importante, e cristã. E isso, de certa forma, não muda muito, porque a Argentina, como já viu anteriormente, é um país extremamente cristão. Mas é o anticomunismo e o controle dos sindicatos que nos chega ao peronismo. Porque quem era o secretário de Trabalho e Previdência deste golpe militar de 1943? Exatamente Juan Perón. Juan Perón, ele era um argentino nascido de uma classe muito baixa. A família dele, né, como uma medida de tentar ascender socialmente, coloca ele no exército. Ao entrar na Guarda Nacional, né, no exército, ele vai subindo de cargo, ele vai adquirindo grande importância, até que em 1943 ele assume a secretaria, principalmente nesse controle dos sindicatos. Isso é muito importante porque todo movimento fascista, todo governo fascista, ele vai usar exatamente a classe trabalhadora, mas principalmente uma interferência nos sindicatos como um modo de controlar o trabalhador, né? E quem era o trabalhador? Exatamente aquela classe imigrante, principalmente operária. O Perón, isso também é muito importante, né? O Perón, ele odiava o comunista, isso é o primeiro ponto. Então ele não era totalmente a favor dessa classe operária mais politizada, ou nessa classe operária que queria ter poder político. Então o Juan Perón, ele vai fazer uma espécie de dobradinha sindicalista, porque ele vai usar o sindicato como um modo de apoio do governo, um modo de atrair esse movimento para ele e assim ele poder controlar, beleza? Ele vai colocar esse grupo num espectro de influência e dentro disso tudo, né, o governo vai principalmente interferir na classe operária. Isso aqui é fundamental, porque quais são as primeiras propostas que vão acontecer, né, principalmente, né, no governo do Perón, né? O Perón, em 1943, ele vai propor as chamadas leis trabalhistas, né? Assim, muito parecido com o governo Vargas, né? O Vargas vai fazer isso antes. O Vargas, né, só para a gente comparar, né, o período varguista, que vai ali de 1930 até 1900, até ali o fim, o início dos anos 40, né, no Brasil, o Perón vai assumir apenas em 46, né? Final de 45 e 46. Então esses dois governantes, eles vão usar os direitos trabalhistas, eles vão usar o trabalhador como uma moeda de troca. Isso aqui é muito, e aqui de novo, né? Isso aqui é muito próximo do movimento fascista, né? Mas só que na Argentina, o Perón, ele estava dentro do governo, ele não era o presidente, né? O Vargas, ele era presidente. E ele só conseguiu implementar a CLT porque ele fechou o Congresso. Se ele não fechasse o Congresso, a elite oligárquica brasileira não permitiria a reforma trabalhista. O Perón não. O Perón, ele vai ser o secretário mais popular do governo militar.
ele de tão popular vai ser preso em 1945, porque ele vai ser visto como uma espécie de traidor. Só que já em 1945 ele era aclamado pelo povo, e ao ser aclamado pelo povo, o povo vai às ruas, estabelece uma greve geral, que vai ser chamada de Dia da Liberdade, e nesse Dia da Liberdade, né, nessa greve feita, o governo solta o Perón, e ao soltar o Perón, indiretamente já faz ele ser presidente, né? O Perón assume a Argentina em 1946 e o seu primeiro governo vai ser até 1955, quando em 55 ele vai sofrer um golpe militar. Então você percebe de novo que o golpe militar é comum na Argentina, mais até que no Brasil. Então o Perón ele vai fazer um grupo voltado principalmente para o trabalhador. Ao fazer isso, ele vai tentar desmobilizar o movimento comunista na Argentina, porque qual era a lógica do Perón? Se eu trago o povo para mim e eu crio medidas para ele ficar bem, eu faço com que o movimento comunista dentro da Argentina perca espaço. Então eu tiro aquele antigo trabalhador e coloco um novo trabalhador. Esse novo trabalhador, ele não precisa ir à rua, ele não precisa fazer greve, ele não precisa buscar direitos, porque eu estou colocando os direitos para ele. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele consegue com que aquela classe mais rica, aquela classe mais latifundiária, mais agroexportadora, fique também tranquila. Então o que é o movimento do Perón, né? O peronismo, né? Esse movimento populista? É fazer com que ele seja o centro das decisões dentro da Argentina. E o Perón fez isso com muito mais poder popular, principalmente, do que o Vargas aqui no Brasil. Porque o Perón, até hoje, ele é um ídolo da política argentina. Diferente do Vargas. O Vargas, ele não conseguiu ser tão popular até hoje no Brasil, certo? O Perón, ele vai governar, ele vai implementar ainda, né, uma manutenção política, principalmente capitalista liberal. Então ele não vai fechar os olhos para isso, mas ao mesmo tempo ele vai criar medidas do Estado, principalmente a nacionalização do Banco Nacional. Isso é importante porque, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai fazer um governo totalmente voltado para a distribuição de direitos igualitários para o povo e para a nação, e principalmente distribuição de riqueza. Então você perceba que, por mais que você não gostasse do Perón, ele estava governando para você indiretamente. Mas ao mesmo tempo que ele estava governando para você indiretamente, ele estava controlando principalmente a oposição. Isso aqui é muito importante porque ele vai fazer com que uma espécie de tentativa de que na Argentina não havia crise, né? E a crise, se existisse, era provocada por fatores externos que queriam exatamente tirar o governo do Perón do poder. Isso é muito interessante e ao mesmo tempo fascista, certo? Então o governo peronista, ele de certa forma flertava com o fascismo. Ele não era fascista, mas ele flertava, certo? E por quê, né? Ele era totalmente nacionalista, ele pregava uma Argentina forte, uma Argentina unida, uma Argentina em que o trabalhador mais pobre e humilde caminha de mãos dadas com seu patrão e assim por diante. E o principal o governo peronista, ele é totalmente anticomunista. Ele odiava o comunista, de certa maneira perseguia, de certa forma. Então era um poder forte, hierárquico e capaz, né, ali de manipular os corpos dos argentinos e assim por diante. Então, ou seja, o governo peronista é o que a gente chama de democracia funcional. E o que é uma democracia funcional? Ela não é a democracia representativa. A democracia representativa é que a gente vive no Brasil. É aquela ideia de que o povo, de certa forma, tem poderes, tem decisões. A democracia funcional, o povo ele participa, mas quem toma de fato as decisões são os governantes. Então é como se o Estado tutelasse o povo, não o povo tivesse voz, ou de certa forma paridade de voz com o Estado. Isso é muito importante, porque por isso, de certa forma, faz com que o governo peronista seja também um tanto quanto fascista ou autoritário, certo? Mas quem era o chantilly de todo o governo peronista era a mulher dele, a Evita, a Eva Perón.
A Evita, ela era o suprassumo do populismo, certo? Ela fazia cartas, fazia viagens, fazia discursos acalorados, emocionados para a população argentina. A Evita Perón, ela era de certa forma mais popular que o próprio Juan Perón. E não só popular, ela era aclamada pelo povo, né? Onde Perón ia, a Eva tinha que ir. Se o Perón fizesse algum pronunciamento, a Eva tinha que fazer o pronunciamento. Então o governo Perón, além de ser totalmente paternalista, né, ali no âmbito político e econômico, ele era também maternalista de certa forma, né, porque a Eva Perón, ela tinha poderes tão parecidos com o marido, certo? O filme, né, tem um filme da Evita Perón, né, que é protagonizado pela Madonna, né, que é um Don't Cry for Me Argentina, que é a música mais famosa, né, mostra exatamente esse lado, né. Porém, né, o Perón, ele vai sofrer diversas tentativas de golpe, né. O golpe de Estado, o golpe militar é comum na Argentina. Ele vai sofrer um golpe militar em 55, que vai instalar a segunda ditadura militar na Argentina, que a gente vai ver mais pra frente. O que é importante você saber, né? O governo Perón, ele é muito parecido com o governo Vargas, no sentido de que ele era também um governo populista, o governo do Vargas era também populista. Só que eu acho que a grande diferença do Perón para o Vargas é que eu acho que o Vargas, ele era meio que centralista. Ele conseguiu colocar de fato o poder nas mãos dele. Além disso, o Perón não precisou fazer um Estado novo, né? Então ele não precisou fazer uma reforma constitucional para que ele tivesse a Argentina nas mãos dele. Pelo contrário, indiretamente ele fez isso quando ele estava no governo militar em 1943. Por que isso, né? Porque ele conseguiu trazer para ele o trabalhador sem grandes esforços. Então o Perón, até hoje, ele é visto como um grande centro, o epicentro do trabalho na Argentina. O Vargas não. O Vargas, ele não era popular na classe política e principalmente na classe militar brasileira. O Vargas também tem diversos golpes militares. Diversos golpes, né, foram tentados para acabar com o governo Vargas, coisa que o Perón conseguiu fazer, só foi feita ali em 1955. Então outra grande diferença talvez é que o governo Perón, ele contou com vários outros atores ao redor dele, né, como a esposa, a própria classe trabalhadora, a própria elite argentina viu o Perón com olhos um pouco mais bondosos, certo? E aí a gente chega no conceito do presente, né? O atual presidente da Argentina, o Álvaro Fernandes, né? Que ele é presidente, né? Ele é ali numa ala mais à esquerda, né? É um socialista. Diferente da vice-presidente, que é a Cristina Kirchner, que é de fato assumidamente mais populista. Os dois são peronistas, né? O Ganeibin, que foi um antigo presidente, né, ultraliberal da Argentina, até mesmo Maurício Macri, eles se consideram peronistas. Aí você pode perguntar, mas o peronismo, o que o peronismo tem a ver com tudo isso? Tem a ver que o peronismo, ele é um conceito político, né? Você ser peronista, ou você se assumir peronista, é um conceito de definição da sua essência, vamos dizer assim. O peronismo, ele é um pensamento, né? É esse pensamento do Estado, é esse pensamento do trabalhador, é esse pensamento de uma Argentina forte, unida e assim por diante. Que é diferente, outra diferença do Vargas. Não existe o varguismo. Não existem pessoas que saem às ruas defendendo uma volta do governo, dos pensamentos do Vargas. Isso não existe no Brasil. Na Argentina existe até hoje, né? O peronismo, ele é um movimento forte, ele é um movimento que não tem definição de direção. Então você pode ser peronista e ser de direita, ser de esquerda e ser de centro, que talvez seja uma coisa mais interessante, né? O próprio Juan Perón dizia que o movimento peronista, ele era ao mesmo tempo fragmentado e ao mesmo tempo ele era unitivo, né? Ele unia os argentinos no mesmo ideal. Então isso aqui é muito importante, que é essa questão da Argentina. Agora a gente vai falar do México, que nesse mesmo período
Diferente da Argentina, que já era uma república, já tinha ali um processo industrial forte, tinha uma economia altiva e, de certa maneira, implementou ações, né, de certa forma, até mesmo modernizantes para o continente. O México vai passar por um outro processo, que ali já no início do século XX, mas principalmente todo o século XIX, correto? Que é o que a gente vai ver agora. Como a gente viu na aula de independência, que foi a aula passada, a gente viu que o único país dentro da América colonial espanhola que não se tornou república foi o México. O México se torna império, né? Assim como o Brasil. Mas as diferenças param por aí, tá? Diferente do Brasil, né? O Brasil constrói o Império Brasileiro ali no Dom Pedro I. Ele é meio que forçado a proclamar a independência, porque Portugal passava por uma crise política, então o rei tinha que votar. E o Dom Pedro I assume o Império Brasileiro, mas assim, de qualquer jeito. Depois o Brasil passa por uma regência, porque o filho dele, que ele deixa aqui, não consegue assumir porque ele era muito novo. Para o Dom Pedro II assumir é feito um golpe, né? É golpe de da maioridade, então, ou seja, o Dom Pedro II assume antes do tempo. E quando ele assume, ele não tem poder algum, né? Quem vai governar o Segundo Império Brasileiro são as diversas elites existentes no Brasil. O México não. O México ele vai se tornar um império, mas até certo ponto. O Império Mexicano ele vai ser dividido em dois. O primeiro Império Mexicano, que vai ser governado por Iturbide, e o segundo Império Mexicano, que vai ser administrado pelo Maximiliano da Áustria. Esses dois impérios têm algo em comum. Ambos eram anti-indígena, então eles eram antipopulares. Ambos os dois impérios tinham um flerte, de certa forma, com uma espécie de liberalismo, de certa forma, se assim podemos dizer. E ele era totalmente favorável às elites oligárquicas, principalmente as elites oligárquicas mexicanas, principalmente no sul e no norte, tá? Isso aqui é interessante também a gente ter em mente. O primeiro império, que é do Iturbide, ele vai de 1821 até 1823 e ele vai ser profundamente conservador. Enquanto que o governo do Maximiliano vai ser totalmente pautado para a Europa. Nós vamos dar certo também, que vai ali em 1867 já deixa de existir. O mais importante é exatamente o que os dois pregavam. Eles eram totalmente conservadores. Eles pregavam uma espécie de nacionalidade mexicana sem o indígena. Isso aqui é um ponto-chave para a gente entender o processo de revolução que a gente vai ver mais para frente. E eles eram profundamente católicos. Então eles acreditavam que apenas a religião da igreja, né? A igreja, no caso, a Igreja Católica Apostólica Romana, era vital para os mexicanos. Isso aqui é muito importante porque o México vai passar a década de 70, ali o final do século XIX e início do século XX, nesse grande problema. O México era um país mestiço, até hoje né? É um país mestiço, é um país profundamente indígena, e aqui vem a grande diferença dos outros países, né? Por que, né? Não sei se você teve essa pergunta. Por que o México se tornou um país, né? Uma república, né? Primeiro ponto, né? O México, ele, por mais que seja América Latina, ele é muito diferente dos outros países da América do Sul. Se a gente for comparar com a Colômbia, com a Venezuela, com a Argentina, que a gente viu aqui agora, esses países, eles não são totalmente indígenas, eles não são totalmente mestiços, se assim podemos dizer. A Colômbia e a Venezuela sim, mas a Argentina nem se diga, é um país que se criou principalmente a partir da imigração, que a gente viu aqui agora. O México não, o México é um país indígena, na sua grande maioria, né? Então os grandes mitos, as grandes lendas, os grandes personagens mexicanos, eles estão totalmente permeados dessa ideia da mestiçagem, dessa ideia do indigenato, que é totalmente diferente, né, dos outros países. Isso faz com que o ser república no México demore mais. Porque qual é a grande questão no México? Unidade. Não existia uma unidade, não existia uma coesão
disso tudo? Porque você ainda tinha espanhóis, você tinha uma classe oligárquica conservadora, você tinha uma classe trabalhadora, principalmente no norte, voltada para a economia dos Estados Unidos, você tinha uma classe totalmente camponesa, você tinha uma classe indígena. Então você perceba que o México ele era muito complexo para se tornar uma república. E, por exemplo, você pode perguntar, professor, mas na aula passada você disse que a Bolívia e o Peru também eram países indígenas. Sim, mas são países mais indígenas que o México. Então eles são voltados para os mitos locais, principalmente os incas. O México não. O México, por ser o epicentro da colonização espanhola, né, era no México o vice-reino da Nova Espanha. Por ser o epicentro, esse ranço colonial ele era maior no México do que nos outros países, certo? Isso vai ter fim ali em 1910, ali entre 1910 e 1917, que vai ser exatamente a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana é uma revolução social. Ela não é uma revolução partidária. Nenhum dos líderes, né, tanto Madero, quanto Villa, quanto Zapata, nenhum deles eram líderes políticos. Então, o primeiro ponto, né, a Revolução Mexicana de 1910, ela não é comunista. É o primeiro ponto, tá? Não há esse pensamento aqui no México, tá? A Revolução Mexicana ela é popular, ela quer dar ao povo mexicano, em todos os seus aspectos, poderes. Então a Revolução Mexicana ela é a primeira revolução social do século XX. Ela é inclusive anterior, ela vem antes da Revolução Russa, que vai acontecer em 1917. Quando explode a Revolução Russa em 1917, o México está fazendo a primeira Constituição Civil do século XX. Então, assim, você perceba que há, dentro da visão de revolução mundial, a percepção de que a grande revolução mundial é a russa. Isso só ocorre porque a Revolução Russa ela é partidária, ela é comunista. A Revolução Mexicana ela é local, ela é institucional, ela está ali na situação do país existente, certo? O México, ele era, como eu acabei de dizer, ele era um lugar estranho, né? Existe uma oligarquia muito forte. Além de uma oligarquia muito forte, existe uma população indígena grande. E aqui é o grande contraste, né? Essas oligarquias estavam em torno da ideia de haciendas, né? Que são as fazendas, grandes regiões de monocultura. Enquanto que esses camponeses estavam ali nos aiulos, né? Que eram as terras comunais indígenas. Por que terra comunal indígena? Esses aiulos, eles só eram dados, eles eram postos a indígenas que tinham ligação direta ancestral, seja com maias ou astecas. Então, seja, quando a oligarquia mexicana passa a ter interesse nessas terras, vai ter o primeiro ponto, né? Por quê? Porque não há um respeito a essas populações que são tão mexicanas quanto essas pessoas que chegaram de fora, né? Essa elite branca, essa elite burguesa de totalmente traço espanhol, né? Então você perceba que o processo de independência no México, por mais que ele ocorra ali em 1927, né? Não, 1927? Isso. Ali no período ali, do século XIX, ele não implementa de fato um Estado político, um Estado totalmente mexicano. E aqui é muito parecido com o Brasil, né? O Brasil vai ter o segundo império e o primeiro império, mas nenhum desses impérios convergia para a população brasileira, a não ser para essa elite, principalmente uma elite ainda voltada para Portugal, para a Inglaterra e assim por diante. Então isso é muito importante, né? Então é um país totalmente desigual. É uma desigualdade latente, é uma desigualdade visível, seja no campo dos campos, né, das regiões de mina e de exploração mineral, ou na área urbana. O auge de tudo isso vai ser o governo de Porfírio Díaz, que vai assumir a presidência do México, e ele vai iniciar o porfiriato. Porfiriato ou porfirismo é um movimento totalmente racista, pautado na ideia de darwinismo social. Então o governo do Porfírio Díaz, ele era totalmente racista, certo? Era um racismo científico, existiam cientistas contratados pelo governo para explicar que o sucesso da população mexicana deveria ocorrer exatamente a partir de uma escolha mais organizada das pessoas que deveriam estar nesse governo.
Então era um governo totalmente racista, era um governo totalmente positivista, acreditava num progresso muito limitador e ao mesmo tempo se aproximou e muito dos Estados Unidos da América, principalmente no interesse norte-americano, que era exatamente, embora eu estou aqui repetindo exatamente sempre, para exatamente, de novo, né, ter um controle maior do petróleo mexicano, principalmente ali no Golfo do México, certo? Então o que vai acontecer, né? O México é um país que não tinha nenhuma credibilidade perante seu povo, né? Os governantes existentes, seja no fim do Império Mexicano ou num governo que era ainda muito oligárquico, a população mexicana vai entrar em revolta. Então assim vai iniciar toda a organização do processo revolucionário. É um processo revolucionário totalmente complexo, porque os atores que vão participar desse movimento também são muito complexos, tá? O movimento central, né, que vai acontecer ali mais na área urbana, na Ciudad do México, vai ser liderado pelo Madero, o madeirismo. O madeirismo é um movimento burguês, né, ele é mais urbano, e ele acreditava numa mudança que iria acontecer no México a partir do voto. Ele acreditava que uma mudança nos direcionamentos populares só deveria ocorrer a partir do voto, mas principalmente numa organização política. Os outros dois movimentos, eles eram, vamos dizer assim, mais guerrilheiros, né? Eles acreditavam que o processo de mudança deveria acontecer a partir das armas e não necessariamente dessas movimentações políticas, certo? O primeiro deles, ou um principal deles, ocorre no sul, que é o zapatismo. O zapatismo ele tinha profundas influências indígenas e camponesas, mas principalmente indígenas. Foi liderado por Emiliano Zapata, que é um grande símbolo mexicano até hoje. O zapatismo ele é um movimento, inclusive, até hoje, de terras indígenas e camponesas. E ele defendia necessariamente uma mudança nas terras ou na distribuição de terras do México, exatamente um início de reforma agrária. O Emiliano Zapata, ele era um guerrilheiro nato, então ele trazia nesse sul estratégias de guerrilha, estratégias de oposição ao governo do Porfírio Dias. Enquanto isso, no norte do México, numa região ali próxima ao Rio Bravo, que faz a divisão territorial entre Estados Unidos e México, vai ser liderado por Pancho Villa, um movimento não só camponês, né, agrícola, mas principalmente de mineiros, né, trabalhadores de minas na mineração mexicana, e de uma classe um pouco mais operária. O Pancho Villa ele vai organizar também um movimento de guerrilha, e era um movimento, o Pancho Villa ele era mais simpático, vamos dizer assim, a uma aproximação com essa classe urbana central mexicana, uma classe mais burguesa. Não é à toa que o Emiliano Zapata ele morre muito rápido, porque ele não vai aceitar os desdobramentos da Revolução Mexicana, enquanto que o Pancho Villa ele vai tentar sempre um diálogo maior com os outros presidentes que vão surgir no México, certo? Então é importante você saber que a Revolução Mexicana não tem unidade, certo? E por que não tem unidade, né? Quando o Porfírio Dias ele é destituído do poder, né? Ele sai do poder em 1910, né? Em 1911, vai assumir o Madero. O Madero vai fazer um governo mais liberal, um pouco mais burguês, vai excluir dos seus desdobramentos, né, principalmente do seu governo, a ideia de reforma agrária do Emiliano Zapata e uma melhor, né, não uma melhor, mas um olhar melhor para a classe trabalhadora mexicana, né, que era uma proposta vinda ali do Pancho Villa. Ele fecha os olhos para os dois. O Emiliano Zapata vai ser opositor do Madero, certo? O Emiliano Zapata vai morrer ali no governo, na transição do governo do Madero para do Huerta, mas o Pancho Villa ele vai continuar ainda com o Madero, tá? Ele ainda vai defender o que o Madero defendia, né, e buscava. O Madero ele vai ser morto, né? Ele vai ser deposto, porque vai se tentar
criar no México uma espécie de golpe. Vai ser dado um golpe pelo Huerta. O Huerta, ele era um porfirista, então ele queria a volta desse México oligárquico, desse México racista, desse México que não queria as classes populares no poder, ou, né, com essa classe burguesa existente. Então, o Huerta, ele vai assumir ali de 1913 a 1914, ou seja, no período de um ano, uma espécie de governo contra as milícias. É no período do governo do Huerta que o Emiliano Zapata vai morrer e que o Pancho Villa vai se tornar uma espécie de criminoso maior do México, certo? Aí que vem a grande questão, né? Porque vai ser a força popular que vai tirar o governo, né? Que vai tirar o Huerta do poder, e aí vai assumir o Carranza, né? Que é, vamos dizer assim, entre aspas, né? O primeiro civil, né, o primeiro presidente pós-evolução mexicana. Ele vai assumir o México de 1914 até 1920. É no governo do Carranza que vai ter, inclusive, a morte, né? Ele vai perseguir o Pancho Villa vai ser continuado ainda, vai ser uma espécie de terrorista. Mata o Pancho Villa, mata o Emiliano Zapata, e ele finda, vamos dizer assim, a Revolução Mexicana. O que é importante você saber, né? É no período do governo do Carranza que vai ser proposta a primeira Constituição do século XX, uma Constituição voltada para o povo. É uma Constituição que vai ampliar ou vai criar direitos para o mexicano, mas até certo ponto, né? Porque ele não consegue implementar, de certa maneira, os interesses tanto dos vilistas do norte, né, quanto dos zapatistas do sul. E até mesmo ele não consegue atingir os interesses dos madeiristas, né, do Madeiro. Então a Revolução Mexicana, ela é meio que ela termina meio que melancólica, porque ninguém consegue o que queria. Mas se estabelece um governo mais popular, isso é de fato, um governo mais populista, se assim podemos dizer, ali nesse interesse todo. Mas a grande diferença da Revolução Mexicana para as demais revoluções que vão acontecer no século XX, principalmente a Revolução Russa, que vai acontecer 7 anos depois, é que a Revolução Mexicana ela consegue atrair dentro do seu quadro a elite, a burguesia, o movimento indígena e o movimento camponês. É uma revolução multigênero, porque participam homens e principalmente mulheres, principalmente as mulheres camponesas. O penteado, por exemplo, da Princesa Leia do Star Wars é uma inspiração das mulheres que guerreavam no México, né, no período da Revolução Mexicana. O mais importante da Revolução Mexicana é que ela vai aí sim criar uma ideia de nacionalidade mexicana, uma ideia de unidade pela mestiçagem, uma unidade do ser, o que é ser mexicano, né? Então grandes símbolos vão ser criados, né? Por exemplo, o chapéu, né? Aquele chapéu sombreiro, ele era totalmente usado pelo Emiliano Zapata e pelo Pancho Villa, eles vão ser eternizados mundialmente. Os próprios interesses, né, de sociedade, uma sociedade mais unida, né, e essa unidade acontece exatamente na mestiçagem mexicana, vão ser, vamos dizer assim, espécies de heranças. Além disso, né, se inicia um processo de desenvolvimento industrial no México, que não acontecia, e aqui é sempre bom se ter em mente que por mais que tanto o governo do Carranza quanto do governo do Madero eram contra os Estados Unidos, a proximidade existia e continua a existir, existe até hoje dentro do México. Os Estados Unidos é talvez o país que mais interfere no México no mundo, e o México é o país que mais se sente interferido pelos Estados Unidos no mundo também. Se gera uma profunda mudança dentro das classes sociais, né? Bem como na reconfiguração de toda a classe urbana existente, porque isso vai fazer com que se movimente a sociedade, né? A sociedade mexicana ela passa a ser mais, vamos dizer assim, ampla em todas as suas dimensões do que era anteriormente. Cria-se dentro do continente uma nova perspectiva de governo com o melhor bem-estar social. Isso tudo por causa do Partido Revolucionário Institucional, o PRI, que depois se torna, né, Partido Revolucionário Nacional. É o partido que fica mais tempo no poder, né,
mais até, por exemplo, alguns partidos, por exemplo, o Partido Comunista Chinês, que está há 70 anos no poder, o PRN, o PRI, ele fica no governo do México por quase 100 anos, né? O México não tem, por exemplo, nenhuma possibilidade de golpe militar, porque esse partido fica todo tempo no poder, que ele vai, ao longo do tempo, se adaptando à realidade social mexicana. O Estado passa a se tornar laico, mas isso não deixa de ser católico. O México é o segundo maior país católico do mundo, fica atrás apenas do Brasil. E além disso, né, como eu disse, há uma maior valorização da cultura mexicana, que vai ser o auge, né, o ápice de tudo isso, no movimento muralista, liderado por Diego Rivera, e depois pela sua mulher, né, no caso, né, já um movimento um pouco mais surrealista, né, o surrealismo mais mexicano, com a Frida Kahlo, mas o Diego Rivera vai ser o grande porta-voz da revolução. É ele que vai criar imagens, a história do México, desde a colonização, ou seja, o empoderamento do Império Azteca, que passa a ser o centro da nacionalidade mexicana, até esses movimentos, né, pró-revolução mexicana e assim por diante, certo? E isso, a reforma agrária que foi defendida lá pelo Emiliano Zapata e pelo Pancho Villa, mas principalmente pelo Zapata, só vai acontecer em 1934, no governo do Álvaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que é um governo ali caudilista, um governo totalmente populista, né, caudilista, o suprassumo, né, do populismo na América Latina. O Cárdenas, ele entra naquele grupo lá do Perón e do Vargas, no sentido de serem populistas, só que diferente do Perón e do Vargas, o Cárdenas não precisou criar mecanismos de controle sindicato, do trabalhador, porque o México em si vivia, né, já uma onda muito grande de unidade. De certa forma, o partido meio que controlava tudo isso. Além disso, o Cárdenas, ele vai, além de iniciar um processo de reforma agrária no México, ele vai nacionalizar o principal bem mexicano, que era o petróleo, quando ele vai criar a Pemex, né, que é a petrolífica mexicana, e ali a gente vai iniciar esse processo todo ali de empoderamento, né, de pujança econômica mexicana, né? Hoje, o México, né, a partir ali de 2010, 2011, assim por diante, muda a forma de governo, porque o PRI, ele só não ganha as eleições no México 5 vezes. A primeira delas aconteceu ali nos anos 2000, mas mais do que isso, né, o que faz o México ser um país muito dinâmico é exatamente o fato de não haver reeleição. O presidente, ele fica apenas 5 anos no poder, e isso faz com que haja o dinamismo nesses governantes. O México hoje ele é governado pelo primeiro presidente socialista da sua história, certo? O Obrador. Obrador? Não lembro. Acho que é o Obrador, não sei. Augusto Fernandes. Não, é Augusto Fernandes? Não, esse é da Argentina, não lembro. É o Obrador, se eu não me engano, López Obrador. E de certa forma é uma mudança, né, social no México, porque ele busca novas possibilidades dentro do governabilidade, né, que nunca existia ali no governo mexicano. Porque se lá na Argentina existe o peronismo, no México existe uma ideia de mito nacional, né? Uma espécie de mito revolucionário que existe ainda lá no povo mexicano, e que faz com que o México seja um país bastante complexo de se entender, assim como a Argentina, assim como o Brasil. Então a ideia dessa aula é uma aula bem grande, é uma aula bem extensa, mas é uma aula fundamental. Por que você tem que saber disso para o seu vestibular? Porque você entender o processo de formação mexicano, você consegue, principalmente ali pós-independência, né? E você entender o que foi a Revolução Mexicana é essencial para o vestibular, porque é um assunto que vem retornando aos vestibulares, né? Por exemplo, no passado caiu uma questão de Revolução Mexicana na Unesp. Se não me engano, 2 anos antes já caiu na FUVEST. Então é um assunto que cai com frequência. É fundamental você saber o que é peronismo,
Porque o peronismo, né, esse movimento do trabalhador, né, operário, trabalhista na Argentina, que começa lá com Sarmiento, com a vida dos imigrantes, e termina ou se concretiza com o peronismo, né, no governo do Juan Perón, é essencial para você no seu vestibular, porque você tem que saber o que é o movimento populista na América. Você tem que saber as proximidades do governo Perón com o governo Vargas. E você tem que saber o que é a Argentina, né? Porque a Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil dentro do continente. É um país que rivaliza historicamente territórios com o Uruguai, com a Argentina, com o Brasil e com o Paraguai. Então é essencial você saber isso tudo, certo? Na aula que vem, a gente vai abordar a ditadura militar na Argentina, no Uruguai, no Chile e no Paraguai, que são os processos ditatoriais que você tem que saber com mais força. A gente vai entender também o que é o Uruguai, esse país que se tornou nos últimos anos uma potência dentro do continente, e a Venezuela, certo? Que é um assunto sempre muito recorrente e potente você saber. É isso, até mais, até a aula que vem. O simulado vai estar disponível nessa sexta-feira. E semana que vem a gente vai fazer uma live para a gente tirar todas as dúvidas da América, esse assunto importante para o seu vestibular. É isso e até mais, pessoal. Não deixe de curtir, não deixe de acessar nosso site. Amanhã, quarta-feira, a gente vai ter um podcast sobre o genocídio armênio, que é um assunto que pode vir a cair nesse vestibular. É isso e até mais. Tchau.